concluímos no vídeo anterior o que é o primeiro passo iterativo desse método simplex. Então imagine como se estivesse fazendo um loop. Então o que a gente completou na verdade foi o primeiro loop. E como é natural, né? Se você entendeu o primeiro loop, os que vêm na sequência são todos análogos, muito parecidos. Então você vai acabar aplicando o mesmo método até que um critério de parada seja satisfeito. E inclusive a gente já viu o que é o critério de parada. É olhar se tem algum coeficiente ali na função objetivo que é positivo. Então esse aqui, o que está sendo mostrado agora, é o resultado da nossa primeira iteração do método simplex. Então escolhemos ali qual que é a variável básica, qual que é a variável não básica que se tornou básica e qual que é a variável básica que deixou de ser básica e se transformou em não básica. Depois a gente faz a transformação ali algébrica das desigualdades e a gente chegou nesse sistema. Esse sistema aqui é a saída final do seu loop. Legal. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos aplicar de novo o mesmo argumento, a mesma ideia que a gente fez no passo anterior. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Dado que você tem esse sistema aqui, identifica quais são as variáveis básicas, identifica quais são as variáveis não básicas. Aqui é fácil, né? Porque a gente sabe que as variáveis básicas ficam aqui do lado direito, né? Então essas aqui são as básicas. E o que está lá do outro lado, lá, então o x3 e o x2, né? São as não básicas. Ok. Identificamos quem são as básicas, x1, x4, x5. Quem são as não básicas? Então é a variável x3 e a variável x2. O que a gente faz? Dado que você tem esse sistema aqui, você identificou quem é as básicas e quem é não básicas, você consegue obter uma solução, porque é aquela solução óbvia. O que você faz? Você faz as variáveis básicas, não básicas, desculpa, x3 igual a 0, x2 igual a 0. Essa é a solução óbvia, né? Então, x3 vai ser igual a 0, x2 vai ser igual a 0, então isso aqui também é 0, aqui é 0, tá? Então, o que você obtém? x1 é igual a 3, tá? x1 é igual a 3, x4 igual a 4, x5 igual a 6, tá? E além disso, né, x3 é igual a 0 e x2 é igual a 0, o valor da sua função objetiva agora é 15. E olha que interessante. Primeiro, né, x1 a gente já sabia que é igual a 3, porque pelo passo anterior é esse valor que a gente queria aumentar o valor da variável x1. Tá? Mas o mais interessante é isso, para vocês já perceberem como o método funciona, que olha o novo valor da função objetivo, é 15. Vamos só lembrar aqui, lá da nossa primeira passada, na nossa primeira iteração, começo da primeira iteração, a função objetiva era z igual a 0. Agora, depois que a gente aplicou a primeira iteração do processo, a gente já vê que a nossa função objetivo tem um valor 15. Então vocês veem como o processo já está funcionando, né? Então agora o x1 igual a 3 e x2 igual a 0 já me estava me dando o valor da função objetivo 15. Tudo bem? Então a gente começou ali do vértice 0, 0, a gente pulou para o vértice 0, 3 e 0, a função objetivo saiu do valor z igual a 0 para o valor z igual a 15. Tudo bem? Então você já vê que teve um incremento, né, no valor da função objetivo. Tá, então a gente tem aqui nossa solução ótima. Vamos aplicar o critério de parada, né? Será que é possível que é possível ainda aumentar esse valor da função objetivo com o incremento das funções, com o incremento do valor das variáveis não básicas? Porque as não básicas estão aqui, né? A x3 está 0 e a x2 está 0. Será que eu poderia aumentar uma dessas duas variáveis de tal forma que a minha função objetivo aumentasse de valor? Vamos olhar aqui. Vamos olhar. O x3, então, lembrando, né, que todas as variáveis aqui têm que ser maior ou igual que 0. O x3, o coeficiente que está com o x3 é negativo. Então, isso quer dizer o quê? Qualquer valor, qualquer aumento que você dê na variável x3, por enquanto está em 0. Mas qualquer aumento que você dá aqui na variável x3,
como tem um menos 5 vezes alguma coisa positivo, essa parcela aqui vai fazer com que a sua função objetivo diminua de valor. Tudo bem? Porque aqui tem um sinal negativo aqui. Tá? Então, x3 não é interessante aumentar o valor da variável x3. Por outro lado, o x2, olha que o coeficiente do x2 é positivo. Então, qualquer aumento que você dá na variável x2, né, por enquanto está zero, mas qualquer aumento que você der na variável x2 vai fazer com que a sua função objetivo aumente de valor. Legal? De uma forma assim mais algébrica, você vê que você tem as suas variáveis x3 e x2 e pelo menos uma dessas variáveis tem um coeficiente positivo. Bem? Então, o seu critério de parada ele não é satisfeito e a gente pode aplicar uma nova iteração. Tá? Então, o critério de parada aqui não é satisfeito. O critério de parada, então, não é satisfeito. Então, vamos aplicar mais uma iteração do processo. Tá bom? Então, observamos, vamos escolher a variável x2, tá bom? Então aqui eu estou dizendo que vamos escolher, mas na verdade não é uma escolha, né? Tem um critério. Por que a gente pegou o x2? Porque o x2 ele é o único com coeficiente positivo aqui na função objetivo, tá bom? Se tivesse mais, você teria que pegar a que tivesse o maior módulo. Como só o coeficiente do x2 é positivo, então a gente vai escolher o x2. O que isso quer dizer? Então, o x2 deve se tornar uma variável básica. Deve se tornar variável básica. Ok, então já vimos que a variável x2 ela é uma variável não básica e ela vai se tornar uma variável básica. Ok, o que a gente faz agora? Agora a gente já sabe que o x2 vai ali para o lado esquerdo, então a gente tem que escolher uma dessas variáveis, ou x1, ou x4, ou x5, para ir para o lado direito. Ou seja, a gente tem que escolher uma variável básica que vai deixar de ser básica e se transformar em uma variável não básica. Como que era esse processo? Como a gente escolheu o x2, então a outra variável básica, que nesse caso é o x3, ela vai continuar sendo igual a zero. Tudo bem? Então a gente não vai alterar o valor dela. A gente quer só aumentar um pouquinho o valor da variável x2. Como x3 é igual a zero, a gente vem aqui no sistema, então o que você vai ter? Vai ter que x1 é igual a 3, né? Porque o x3 é zero. Ó, x1 tem que ser igual a 3. O x2, o que acontece? Vai ficar 4 menos x2, né? Então, a x4 continua como sendo 4 menos x2. E depois o x5, então o x3 é zero aqui, tá? Então, vai ficar só 6 menos 2x2. Então, x5 é o 6 menos 2x2, tá? Então, a gente obteve essas igualdades, usando essa igualdade no nosso sistema principal. Lembrando que a variável x3 vai permanecer sendo igual a zero. Legal. E como a gente usa esse sistema aqui de equações, a gente lembra que o x1, o x4 e o x5, todas têm que ser maior ou igual que zero. Tá? Então aqui x1 vai ter que ser maior ou igual que zero, o x4 tem que ser maior ou igual que zero, e o x5 tem que ser maior ou igual que zero. Tá? Então a primeira equação aqui a gente acaba não usando, né? Porque, claro, que o x1 igual a 3 e 3 é maior ou igual que zero. Por outro lado, a gente vai usar aqui a segunda equação, dizendo que 4 menos x2 é maior ou igual que zero. E embaixo que 6 menos 2x2 tem que ser maior ou igual que zero. Bom, então se 4 menos x2 é maior ou igual que zero, então 4 tem que ser maior ou igual que x2. E nessa equação aqui de baixo, então 6
tem que ser maior ou igual que 2x2. Em particular, eu posso simplificar esse lado de cá, dizer então que o 3 tem que ser maior ou igual que x2. Bom, de novo, né? Então, nessa primeira aqui, o 4 tem que ser maior ou igual que x2, então x2 tem que estar entre 0 e 4. Tem que estar entre 0 e 4. Por outro lado, na de baixo, então, aqui eu tenho que estar, o x2 tem que estar por aqui. E na equação de baixo, então x2 tem que ser menor ou igual que 3, então x2 tem que estar por aqui. Então a cláusula, né, mais restritiva é essa aqui de baixo. Então a gente sabe que o x2 tem que ser menor ou igual que 3. Então o máximo valor que a gente pode obter é x2 igual a 3. Tá? Então esse vai ser o novo valor de x2. Mas além disso, né, ó, agora a gente volta. A restrição mais forte foi obtida nessa desigualdade aqui. Essa desigualdade aqui, na verdade, vem da igualdade dos x5, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai escolher o x5, que é a variável básica, que vai deixar de ser básica.